Boa tarde, pessoal, tudo bem então? Como eu comentei anteriormente, a principal função desse vídeo aqui é de ilustrar as ferramentas do Moodle para vocês. O Moodle é basicamente um ambiente virtual de aprendizagem e é nele que vai acontecer a nossa jornada. Por isso que é tão importante a gente entender como a gente vai enviar uma tarefa, como a gente responde o questionário, como a gente modifica nosso perfil, por que que é importante modificar nosso perfil. Bom, vamos lá. Primeiramente, como que a gente entra no Moodle? A gente entra no Moodle através dessa URL aqui, moodle.ufpel.edu.br/sysadmin. Ok, quais são os dados que eu estou utilizando para conseguir ter acesso ao Moodle? São meu número de matrícula e minha senha do Cobalto. Algumas pessoas enfrentaram problemas nessa etapa, então esses problemas foram solucionados pelo suporte e é possível que ocorram alterações nos seus dados aqui de entrada. O AVA que a gente vai utilizar é o AVA UFPEL ao invés do AVA UAB. Vamos lá. Para a gente conseguir entrar, a gente clica em Autenticar. Pronto, aqui a gente está dentro da jornada de fisiologia. Ok? Quais são as informações relevantes desse menu? Aqui, nas abas à direita, a gente vai encontrar os avisos e o calendário. O calendário é importante porque a partir dele a gente vai conseguir saber quais vão ser os tópicos das próximas semanas. Então, com isso, a gente consegue talvez dar uma olhada no Guyton, enfim, estudar um pouco esses conteúdos para conseguir ter uma maior interação na jornada. Aqui à esquerda, a gente vai ter as notas e, bom, essas são as principais funções. Além, é claro, que a gente tem como verificar quais são os participantes e a gente também teria como verificar aqui os dados e links de cada um dos tópicos. Nesse caso aqui é um tópico de demonstração, porque eu quero ensinar para vocês cada uma das ferramentas. Eu vou separar elas em blocos, então a partir de agora a gente vai ter alguns cortes. É isso, pessoal. Espero que todo mundo consiga entender. E caso não entenda, fiquem à vontade para me chamarem quando for necessário. Bom, vamos lá. Dentro de cada um dos tópicos a gente vai encontrar alguns links, e esses links vão ser referenciados através de ícones. Então a gente vai conseguir identificar o que cada coisa significa a partir do seu respectivo ícone. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um fórum, por exemplo, a gente tem um material suplementar em formato de PDF. Inclusive eu abri aqui para você dar uma olhada. Ele vai abrir diretamente em um leitor de PDF da UFPEL, então é bem interessante vocês conhecerem. Além disso, aqui a gente tem um wiki e um questionário. Perfeito. Então, existem muitos outros ícones e é importante que a gente dê uma olhadinha por cima do que cada coisa significa, já que há a possibilidade dos professores utilizarem durante a jornada. Vamos lá. Aqui a gente tem os recursos, certo? A gente vai ter um ícone para demonstrar que a gente tem um website, um ícone para demonstrar que a gente tem um arquivo de Word, por exemplo, um arquivo de PDF ou uma planilha. Então, esses são os arquivos suplementares e aqui a gente vai ter o ícone e o texto do que ele representa. O ícone e o texto do que ele representa. Além disso, aqui a gente tem o livro, então a gente vai conseguir, caso o professor queira utilizar esse recurso, é claro, a gente vai conseguir ter basicamente uma ferramenta de livro, ele vai conseguir adicionar ali os capítulos, os subcapítulos, os títulos, enfim, é bem interessante. A gente tem aqui uma pasta, ou seja, a gente vai conseguir, por exemplo, jogar diversos arquivos suplementares dentro dessa pasta. A gente também vai ter um ícone para sites relacionados. E, bom, para homework, para trabalhos em casa, estudo, a gente tem um fórum. O fórum ele se demonstra através desse ícone aqui. A gente também tem um ícone de tarefa, ou seja, vocês vão ter que escrever alguma coisa. Essa escrita pode ser tanto uma escrita livre, onde vai aparecer um campo para a gente preencher e colocar nossas ideias a partir de algo que o professor solicite, ou ainda pode ser que a gente tenha aqui já um arquivo em Word.doc. Bom, além disso, a gente vai ter aqui o questionário, que é bem importante, que a partir dele a gente vai conseguir verificar qual é o nosso avanço no tópico. Ele tem esse ícone aqui. A gente também tem uma aba de escolha. Essa escolha, como que ela funciona? Basicamente, é possível que o professor pergunte algo sobre uma disciplina, e aí a partir disso todas as pessoas vão ter que responder aquilo lá. E aí o professor vai ter como ter uma noção, por exemplo, de como anda o conhecimento da turma, uma média desse conhecimento, quanto a um determinado tópico. Então, é uma ferramenta que é utilizada às vezes, mas enfim. Aqui a gente tem uma ferramenta de wiki, então é uma ferramenta onde a gente consegue criar uma enciclopédia, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, mas eu crio um textinho, e aí a partir desse textinho eu consigo escolher uma palavra ou um conjunto de palavras para eu criar uma nova página a partir dele. É bem interessante porque funciona como uma Wikipédia. Bom, acredito que seja isso e sejam os principais ícones que a gente vai trabalhar.
Como a gente pode ver aqui, a gente vai trabalhar principalmente com o fórum, arquivos suplementares, wiki e questionário. Então, eu vou separar o vídeo de acordo com essas tarefas. Questionário. O questionário, muito provavelmente, é uma das ferramentas mais funcionais do Moodle, porque a partir dele a gente vai conseguir verificar qual que é o avanço do aluno em determinado tópico. Então, como a gente já sabe, o ícone do questionário é esse aqui. Dentro desse questionário, eu coloquei 4 tipos de questões, sendo elas múltipla escolha, selecionar uma palavra, questão dissertativa e arrastar determinada palavra para uma imagem. Então, as questões, elas podem ter somente uma tentativa, 2 ou 3. Então, caso o professor coloque aqui que são somente 2 tentativas que o aluno possa fazer, então significa que tu só vai poder enviar 2 vezes e a avaliação vai ser a nota mais alta que aquele aluno obter. Então, a gente vai vir aqui em tentar responder o questionário agora. E como a gente viu, a gente tem 4 questões. A gente pode navegar no questionário. Essa aqui é uma das páginas de questões. E a gente pode aqui, por exemplo, selecionar quais são as vogais dentre essas letras. Então, a gente vai vir aqui em A e O. Além disso, a gente tem aqui que escolher uma palavra. Então, nesse caso aqui, a proteína é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos. Nesse tipo de questão aqui, a gente vai basicamente colocar o nome das estruturas de uma imagem. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar quanto a um neurônio. Então, a gente tem o núcleo, a gente tem o dendrito, a gente tem o soma, a gente vai ter o axônio em si, a gente vai ter a bainha de mielina, além disso, a célula de Schwann e os botões axonais e o nodo de Ranvier. Perfeito. Então, aqui também a gente tem uma questão dissertativa, onde a gente vai conseguir escrever quanto à resposta, e depois disso o professor vai avaliar a gente. Também é importante salientar que ao lado da questão também tem a informação de quanto que ela vale. Então, isso é muito importante para que a gente consiga saber se a gente está indo bem ou mal. E é possível que essas avaliações façam parte da nota que a gente vai ter no final dessa jornada. Vamos lá, a gente vai colocar aqui uma palavra aleatória. Isso daqui vai ser corrigido posteriormente pelo professor e a gente vai finalizar a tentativa. Pronto. Aqui a gente pode retornar a tentativa ou ainda enviar tudo e terminar. Vamos enviar tudo e terminar. Pronto. Então, como a gente viu aqui, a resposta está correta, é A e O. Aqui a resposta também está correta. Aqui também, já que ele envia essa mensagem. E o que é diferente aqui? Nas questões dissertativas, a resposta é onde tu vai encontrar aquela informação ou ainda aquela informação em si. Então, nesse caso aqui, a resposta para a definição de protoplasma e sua composição estava encontrada no capítulo 2 do Guyton. Então, a gente vai vir aqui em terminar a revisão. Pronto. Então, como a gente ainda não tem uma avaliação daquela última questão, aqui não vai aparecer nenhuma nota. Porém, depois que for avaliada, a nota vai aparecer aqui e também vai ser enviado um e-mail com a informação de que aquele questionário foi respondido. Tarefas. As tarefas são muito importantes, da mesma forma que os questionários, porque a partir delas a gente pode ter a avaliação do que a gente aprendeu e também fazer uma correlação entre os tópicos. Vamos lá. O símbolo da tarefa, como a gente já viu anteriormente, é esse aqui. Existem 2 tipos de tarefas, aqueles onde a gente tem que enviar um arquivo ou ainda aquele onde a gente tem que enviar um texto. Então, vamos vir aqui no arquivo e no texto e realizar o envio. Adicionar tarefa. Nesse caso aqui é de um envio. A gente pode arrastar e soltar o arquivo aqui, ou ainda a gente pode clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, vir em Browse e encontrar onde que está esse arquivo. No meu caso, Jornada de Fisiologia em Tempos de Pandemia, tarefa 1, Ricardo. Então a gente pode salvar com um nome específico, como por exemplo, tarefa 1. A gente tem aqui o nome do autor, e, enfim, a licença. Enviar este arquivo. Pronto. Após isso, a gente vai vir aqui em salvar mudanças. E pronto. Agora a gente já tem o envio do nosso arquivo. A gente não precisa editar.
Bom, além desse tipo de envio, a gente também pode ter o texto. Então, nesse caso aqui, a gente tem que escrever. A gente vem em adicionar tarefa e a gente escreve a resposta da pergunta solicitada pelo professor. Então, aqui a gente pode escrever teste. Nesse caso, a questão poderia nem ser avaliada, já que a gente tem um mínimo de 200 palavras que não está sendo atendido aqui. Mas, bom, vamos lá. Salvar mudanças. Da mesma forma, agora esses arquivos foram enviados para avaliação. E onde ficam essas respostas das avaliações? Tem um campo específico que eu vou ensinar agora. De qualquer forma, essas são as duas maneiras da gente enviar tarefas. Elas são bem simples e é bom ressaltar também que os arquivos podem não ser somente de texto. A gente pode enviar, por exemplo, um arquivo de imagem que seja solicitado ou ainda um artigo, enfim. Existem várias opções. Acredito que quanto às tarefas seja isso. Wiki. O Wiki nada mais é do que uma enciclopédia. Funciona de uma maneira muito similar à Wikipédia. Ou seja, o principal intuito do Wiki é fazer com que os alunos e professores consigam gerar conhecimentos e enriquecer determinado assunto a partir de seus pontos de vista e também das suas respectivas pesquisas. Então, eu criei aqui um Wiki como demonstração. A gente vai clicar nele. Como a gente já sabe, o símbolo é aquele anterior. E, bom, vamos lá. Aqui tem um exemplo de como funciona. Então, a gente tem um texto introdutório, como de proteínas, e a gente quer saber, bom, uma palavra em si que a gente não entenda. Então, a gente vai vir aqui em bioquímicas, por exemplo, e eu quero editar bioquímicas. Eu quero criar uma nova página explicando o que são bioquímicas. Então, eu vou botar 2 colchetes antes, 2 colchetes depois, e pronto. Agora, a palavra bioquímica vai ficar em vermelho. O que isso significa? A gente vai ver agora. Quando a gente colocou bioquímica em vermelho, ele criou um link. Ou seja, agora a gente consegue criar uma nova página explicando o que é bioquímica. Aqui tem um exemplo de como isso funciona na prática. Eu vou clicar aqui em enzimas, ele vai vir e vai abrir a página de enzimas, e eu também criei um link em catalisadoras. Então eu vou abrir catalisadoras e eu consigo verificar o que é essa informação. Se eu quiser também, eu posso vir aqui, colocar novamente, por exemplo, em outra palavra, como velocidade, ou várias alterações, clicar em velocidade, criar uma nova página que preferencialmente seja no formato HTML e criar essa página. Então agora eu consigo colocar o que eu quiser quanto a isso. Mas o mais interessante é que essa enciclopédia ela é autorregulada pelos alunos e professores. Ou seja, a gente consegue verificar o histórico de alterações. Nesse caso aqui de velocidade não há nenhuma alteração, mas se a gente for vir aqui em Wiki, demonstração, a gente vira em histórico, a gente consegue ver qual foi o aluno ou professor que realizou a alteração. E caso alguma coisa esteja errada e tu queira apresentar o porquê que aquilo lá está errado, tu pode fazer isso facilmente, a partir de uma alteração naquele tópico. Então, é bem interessante, já que a gente consegue ter uma interação muito legal nessa área. De conhecer pessoas e, a partir disso, formar uma rede de contatos mesmo para saber o que tu gosta, o que tu não gosta, enfim. Fórum. Os fóruns são específicos quanto a cada um dos tópicos, ou seja, na semana 1 a gente vai ter um fórum, na semana 2 a gente vai ter outro fórum, na semana 3 a gente vai ter outro fórum. É claro que também é possível que a gente crie fóruns onde a gente integre as informações dessas semanas, porém, de maneira mais simples, cada semana vai ter um fórum específico quanto àquele tópico. Bom, os fóruns vão ser os locais onde a gente vai conseguir discutir aquele tópico. Também vai conseguir dar dicas quanto àquilo lá, vai conseguir exemplificar algum processo por meio de algum vídeo que tu conheça. Enfim, é muito interessante porque fornece meios de tu conseguir demonstrar para alguém tua dúvida ou ainda como chegar numa resposta que tu tenha encontrado depois de muito tempo. Então, como a gente pode ver aqui, é o espaço onde vocês podem expressar suas dúvidas, dicas ou que considerarem interessantes para o desenvolvimento da jornada. É importante salientar que perguntas diretas sobre perguntas de questionário estão proibidas, ou seja, tu não pode jogar lá uma resposta direta. Bom, quanto ao fórum, é bem simples, a gente pode vir aqui em acrescentar um novo tópico de discussão, ou ainda a gente pode entrar em um tópico específico e escrever o que a gente acha que deve escrever a partir de vir aqui em responder.
Mas o mais importante é que é muito interessante que a gente tenha uma imagem, quem somos nós. E essa imagem a gente pode fazer a partir da modificação do perfil. Então a gente vem aqui no canto superior direito, onde está o nosso nome. A gente vai vir aqui e a gente consegue ver quais são as nossas informações, como por exemplo a descrição, o país, a cidade, enfim, isso não é tão relevante, mas a gente pode vir aqui em modificar perfil e a gente pode colocar, por exemplo, o nosso e-mail. A gente quer que ele apareça apenas para os participantes do curso, ou ainda para que todos vejam o nosso e-mail, ou ainda esconder o e-mail completamente. Essa aba de descrição é importante porque a gente consegue encontrar pessoas que tenham os mesmos interesses da gente. Então, sei lá, eu gosto de neurologia. Eu coloco na minha descrição que eu gosto de neurologia e a partir disso, pessoas que estão também fazendo a jornada e que também gostam podem se unir para, por exemplo, fazer um grupo de pesquisa ou ainda um grupo de estudos de artigos, enfim, por isso que é interessante. Aqui na imagem é para a gente se conhecer um pouco mais, já que, por exemplo, as pessoas do primeiro semestre elas tiveram somente uma semana de aulas, elas não conhecem tantas pessoas, então é importante que a gente coloque uma imagem aqui. É claro que, no final, a gente que decide aqui o que a gente vai colocar. É da nossa decisão, a gente tem que ver o que a gente acha pertinente. Porém, ter uma descrição completa vai nos auxiliar em diversos processos esses que podem nos auxiliar no futuro. Então, vamos lá. Digamos que tu já tenha completado todas as informações que tu acha que são necessárias e tu tem que enviar tua foto de perfil. É bem simples na realidade, mas eu vou demonstrar para vocês. É só clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, browse, encontrar a foto que tu acha que é interessante colocar e enviar o arquivo. Pronto. Agora a gente, teoricamente, se salvar essa informação, vai ter essa foto como foto de perfil. Aqui a gente consegue ter uma visualização novamente de todas as informações que a gente tenha. Então, por isso que é importante que a gente tenha uma descrição atualizada, porque assim a gente consegue fomentar maiores discussões dentro do fórum. Acredito que com essas ferramentas a gente consiga se sair muito bem durante essa jornada. Lembrando novamente, qualquer dúvida que seja gerada nos próximos dias, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou tentar auxiliar da melhor maneira possível. Bom, faltaram algumas coisas, como por exemplo, vamos lá, como que funcionam os materiais suplementares? Como a gente já viu anteriormente, a gente clica aqui e ele vai abrir pelo sistema da FPL. Então isso é muito simples. Agora, caso a gente queira ver nossa nota, a gente vem em Administração, Notas, e a gente consegue ver todas as tarefas que a gente realizou e nossa devida nota. Então, bom, acredito que com isso a gente tenha encerrado esse tutorial. Caso surja qualquer dúvida, entre em contato. No mais é isso. Uma boa jornada para todos.